Retiro, que já trabalhei inclusive com as capuchinhas de palmas, em 10 reflexões, uma de manhã e outra à tarde a gente fazia lá e funcionou tudo bem. A proposta é que a gente faça aí aqui uma à tarde e outra à noite para nosso aprofundamento. Eu dei o nome de Arte de Construir Comunhão, trabalhando cada reflexão uma temática ou uma palavra que é orientadora do caminho para construir comunidade. E começo pela bênção da diversidade, sempre fundamentado num texto bíblico, e agora o texto da reflexão dessa tarde é 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 a 11. Essa pequena perícope que nos orienta o povo de Corinto, a comunidade de Corinto, que está vivendo uma dificuldade de grupismo, vários grupos numa mesma comunidade, então não se torna uma comunidade, se torna um saco de gato. Não sei se os gatos fazem isso, né? A gente que chama de saco de gato, né? Vai saber lá o que é. Na verdade, a gente tem uma grande dificuldade de comunhão. E o desafio é fazer a comunhão fluir. Então, o Paulo trabalha com essa comunidade, dando uma orientação trinitária. Esse é o dado que interessa a reflexão de hoje, trinitária. E vamos ver aqui, acompanhando o texto, o que ele diz. Começa lá no verso 4, dizendo assim: existe diversidade de dom de graça, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então, o que o Paulo faz? O Paulo trabalha de modo inverso um dado da nossa fé, que é assim. Nós aprendemos, eu aprendi na catequese, que Deus, Pai, Criador, né? Primeiro começa assim: o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador ou o Redentor, o Espírito, o Santificador. O que o Paulo diz? Eu gosto disso porque ele começa pela experiência, pela parte que mais nos toca e experimentamos todo dia. É que nós somos diferentes. Quem é o autor das diferenças? Quem é o autor da diversidade, segundo esse texto? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não se repete. O Espírito Santo é capaz de criar novidades, sempre novidades. Não se repete. E o fato de não estar se repetindo é graça. É muita graça. Não existe ninguém igual. Não existe, só tem cópias, mas as cópias, elas não têm o poder da criação, não têm o poder de revitalização, ou sei lá, vivificação. Então, o que nós experimentamos de fato? Que nós somos diferentes. E a diferença, o que é? Uma enorme bênção. Bens a Deus, ou seja louvado Deus, porque somos diferentes. Então, nós nos completamos. A diferença não é para a gente ficar reclamando, é para a gente ficar agradecendo. Assim, nós nos tornamos plenos, inteiros, quando comungamos as nossas diferenças. Até, isso é muito importante, a diferença tem a ver com exatamente a cumplicidade e a complementariedade necessária. Vamos lembrar aqui uma passagem de São Francisco de Assis, lá do Espelho da Perfeição, número 85, que diz assim que fala do frade perfeito e aí pega as virtudes, de um pega uma, de outro pega 3 ou 4 e vai colocando lá, e o frade perfeito são 9 frades em comunhão com suas virtudes. Mas esses frades também têm defeitos, só que não estamos falando de defeito, estamos falando de virtudes. Então, quem tem de perfeito? Ninguém. Mas tem uma possibilidade dentro de cada um de nós de sermos melhores do que nós somos. Essa é uma realidade do Criador em relação às criaturas. E essa realidade, na confissão da Trindade, é a dimensão que o Espírito suscita. Mas não é o Espírito. O Espírito, o Pai e o Filho, conjuntamente, realizam e estão presentes na origem e na plenitude de tudo que se criou. Aí, cada um de nós precisa observar essa dimensão
especialmente original que está em mim, que está em você, que está em cada um de nós. Essa dimensão que a você foi concedido na gratuidade do Criador, através do seu Espírito, para ser o que você pode ser. Nós podemos ser, cada um de nós. E aí ele diz, e a diversidade dos ministérios. O que é o ministério? É o serviço. Tem diferentes serviços, e todos os serviços têm origem em Cristo. O grande servidor, eu vim para servir e não para ser servido. O grande servidor, aquele que faz com que o dom não seja uma exibição, mas seja uma criação para a comunhão, é Cristo. Cristo nos ensinou, como criaturas, a atuar de forma que realizemos a plenitude da graça de Deus na comunhão das realidades que nós somos. Podemos falar de carisma, de dons, de virtudes, de qualidades, sei lá, que nós queiramos colocar. Agir do modo correto, isto é, colocar o dom a serviço. Quem que é o mestre disso? É Jesus de Nazaré. Ele é o mestre do modo de servir o dom de Deus, de modo que realize o desígnio de Deus. Daí a importância, a leitura do Evangelho, vamos percebendo isso. A prática de Jesus com seus dons, mas o caminho aberto para que cada um dos discípulos e discípulas de Jesus possa fazer esse caminho. E o terceiro elemento, então, é a questão do Pai. Começamos da diversidade para a convergência. A realidade específica de cada um para construir uma comunhão, o bem comum. De modo que um e outro se sirvam mutuamente e levem à plenitude essa graça que cada um recebeu. Vamos lembrar aí a parábola dos talentos. O que diz a parábola dos talentos? Diz que cada um recebeu um tanto, um recebeu um, outro dois, outro 5, de acordo com a capacidade que cada um tem para desenvolver, a quem mais é dado, mais é pedido. Para quê? Para multiplicar. O que recebeu 5 deu 10, o que recebeu 2 deu 4, o que recebeu 1 não deu nada, porque não colocou a serviço, não multiplicou. Pensou uma coisa muito diferente daquilo que era desígnio de quem deu o talento a ele. Tudo isso converge para quê? Tudo isso vem da Trindade, é atuado na Trindade para levar a comunhão da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito, Filho, Pai. Começando de cima, começando de baixo, sei lá como a gente queira, mas leva essa participação conjunta e essa edificação conjunta da realidade criatural designada pela realidade criadora. O texto continua, e é um texto totalizante, que está falando das realidades do tudo para o todo, para o total. Ninguém está fora. Para Deus, ninguém está excluído. Então, esse processo de inclusão, de encontrar o espaço para cada um participar, com a graça que recebeu, para multiplicar, para servir na graça, esse é o caminho. E eu vejo aí uma grande provocação para nosso carisma franciscano, que é a fraternidade. A fraternidade, que é uma expressão, ou a vivência fraterna é uma expressão da compreensão dessa realidade que Paulo coloca para a comunidade de Corinto e, consequentemente, para todas as comunidades cristãs. Então, depois o verso 7 diz assim: a cada um é dado o dom de se manifestar o Espírito em vista do bem. De quem? De todos, de todos. Eu não faço uma ação exclusiva para fulano porque eu gosto dele. Se for assim, eu não entendi a dinâmica do Espírito de Deus. Porque a ação do Espírito de Deus é inclusiva, é aberta. É oferta para que todos participem. Se nem todos participam, já não é um problema da oferta, é um problema da procura, da adesão ou da acolhida. É outro ponto. Acho que às vezes, vou dizer assim, mas não posso dizer que seja assim, mas em todo caso, às vezes a pessoa fala assim:
Eu queria ter a graça e o dom que o fulano tem. Assume o teu. A sua santificação não está em copiar o dom do outro. Está em assumir o dom que você é. Bom, pode ser que no meu processo formativo não me ajudaram a entender qual é a minha graça. Aliás, tem uma expressão antiga, hoje não se fala mais sobre isso, mas eu já escutei isso lá na minha infância, da pessoa chegar, as pessoas mais novas, perguntavam assim, qual é a sua graça? Minha graça é Moacir. Ele está perguntando o nome. E o nome é o que identifica o indivíduo. Eu acho interessante, por detrás disso daí, existe uma teologia, existe uma profissão de fé. Na verdade, nós somos dotados de graça. E é nessa graça que nós vamos fazer o caminho da realização, não é o caminho da satisfação. A minha compreensão, não sei se em psicologia realmente é isso, mas para mim a satisfação é o que a gente está buscando hoje com o nome de realização. Realização é o que nos faz felizes e torna todo mundo feliz. Satisfação é o que torna feliz e os outros não importa, no meu modo de ver. Então, o dom é para o bem de todos. Quanto maior o alcance que ele tiver, maior é a realização, maior é a resposta, é a multiplicação dele. Aí eu posso dizer assim, na minha compreensão, quando a gente está falando dos nossos santos, aquelas pessoas que se deram tanto, que acabaram sendo elevadas aos altares por nós, né, pela nossa compreensão de santidade, e acabaram nos cumulando de graças, de bênçãos, milagres, sei lá, é isso, é a multiplicação da graça que partiu de ter assumido aquela própria sua em favor de quem quer que seja, especialmente dos mais necessitados. E aí, então, a cada um o Espírito dá, a este dá o Espírito de mensagem de sabedoria, a outro de conhecimento, conforme o mesmo Espírito. Ao mesmo Espírito dá a fé, a outro único Espírito concede o dom da cura, a outro o poder de fazer milagres, outro profecia, outro discernir espíritos, a outro o dom de falar em línguas, enfim, a outro o dom de interpretar. Quer dizer, essa diversidade tem uma unidade, é a raiz, é a mesma raiz. Então, se a mesma raiz leva a conflituar os dons, tem alguma coisa errada. Onde está errado isso? Segundo Paulo, está errado no nosso modo de entender a graça que recebemos e no nosso modo de aplicar a graça que recebemos. Não está na origem. A origem flui para uma direção. Como nós entendemos e atuamos, isso é que muda de direção e às vezes faz com que a bênção se torne um problema. Não é porque ela é um problema, é porque nós fazemos isso. Por conta de quê? De umas leituras voltadas para nós mesmos, no pessimismo, no otimismo, no aproveitamento, no oportunismo e outras coisas mais que podem estar aí. Aqui ele coloca 8. Na nossa catequese diz que os dons do Espírito são 7. Na verdade, os dons do Espírito ninguém sabe quantos são. Nem depois que a gente vai lá para o céu, a gente não vai saber. Por quê? São infinitos. São infinitos. Mas não são conflitantes. Conflitante, às vezes, é o modo com que nós entendemos e aplicamos isso. Por isso precisamos nos voltar, ou nos abrir para a dimensão da trindade, da comunhão trinitária, para que nós consigamos, de fato, fazer o caminho que precisa ser feito. E aurir a infinitude de graças que vão transbordando dessa comunhão. Aí ele diz, mas tudo isso é um único e mesmo Espírito que realiza, concedendo a cada um diversos dons pessoais segundo a sua vontade. Esse é um dado também que nós precisamos ter muito claro. Na oração do Pai Nosso, se diz lá, o Senhor Jesus nos ensinou, segundo a profissão de fé e o meu modo de ver, que seja feita a tua vontade.
assim na terra como no céu. Os dons são distribuídos de acordo com a vontade do Espírito. Não é de acordo com a minha vontade. Eu posso pedir o que eu quiser, mas eu já recebi o que eu preciso para a minha santificação. Eu já recebi o que eu preciso para a minha felicidade, para a minha realização. E a minha realização e a minha santificação não são exclusivas, são inclusivas. Elas resultam em bem comum. Se não resulta em bem comum, tem alguma coisa que não está fluindo como devia fluir. Que é preciso verificar o que é. Que essa verificação é o processo do nosso retiro. Vamos verificar. Aí, eu fui contemplado com esse dom. 1, 2, 3, sei lá quantos que foram. Né? O que eu estou entendendo, o que às vezes eu não estou entendendo. Os nossos processos formativos devem nos ajudar no discernimento do que, de fato, qual é a graça que me foi dada, que será a minha santificação. Esta, e o modo de atuá-la, Jesus já deu. É como ele faz, servindo. Servindo por capricho? Não, servindo por gratuidade. Como fui contemplado, assim eu ofereço para a contemplação. Então, eu peço aí o Frei Rubens fazer a abordagem na outra vertente, e depois alguma coisa que a gente queira comentar juntos aí, vamos proceder. Frei Rubens. Então, a vertente mesclada entre psicologia sistêmica e a teologia da graça, é essa dimensão da diversidade na perspectiva sistêmica é bacana no sentido de perceber o que o Moacir traz como dom, é assim, o diferente é que me dá notícia de mim. E o comum é que eu não gosto dessa notícia, porque nem sempre estamos preparados para aquilo que o outro fala sobre mim. Em várias dimensões a gente pode perceber o diferente me dá notícia de mim. Eu sei que sou homem diante de uma mulher, eu sei que sou amarelo diante de um branco ou diante de um negro, né? E aí vou. Essa questão é mais aparente, fica fácil de dizer, mas na convivência, que é o que nós estamos bem próximos e fazemos exercício diário, o que tem sabor ou dissabor normalmente tem a ver com essa diversidade, né? Essa dimensão, por exemplo, do que muito me irrita no outro, normalmente é aquilo que é meu. É nesse sentido que eu não estou normalmente preparado para ter notícias sobre mim, e é muito comum isso. Se eu me irritei muito, pode parar para perceber de que alguma coisa que eu não estou pronto, né? Freud vai falar muito bem disso, que é um mecanismo de defesa que às vezes não é bom, mas eu preciso dele para defender daquilo que eu não dou conta. Então é nesse sentido que tudo que muito me irrita é meu. Porque se eu fosse tranquilo, se eu fosse trabalhado sobre isso, eu não me irritaria, seria tranquilo, eu ia localizar, ou eu ia tentar mudar, ou então eu ia devolver para o outro para saber que é do outro, que não é meu, que o outro não tem também poder de decisão sobre mim, e nem toda a verdade pertence ao outro. Eu só saberia localizar. É nesse sentido que a diversidade, para nós, na convivência fraterna, ela precisa ser compreendida como o que enriquece, mas com dor. Não é algo simples. Essa perspectiva, por exemplo, do que me encanta no outro, normalmente é o que eu não tenho. É o que eu estou à procura. Então, essas duas vertentes, tudo que muito me irrita, muito me incomoda é meu, é porque está sinalizando o diferente, o diverso, está me dizendo onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso crescer. E, como eu disse, às vezes eu não estou devidamente preparado. Às vezes a coisa vem de uma forma ou de nenhum momento, em um tempo existencial, que eu não estou preparado para isso. E é comum eu me encantar muito por aquilo que eu não tenho. Se cada um de nós pararmos para pensar aquilo que muito nos emociona, eu faço isso muito comigo, quando eu me emociono muito, algo me tocou demais, vou verificar em mim aquilo lá é um acalento diante dos meus vazios ou daquilo que eu preciso trabalhar. Por isso que tudo que muito me encanta é porque eu estou à procura, normalmente eu não tenho. Eu gosto tanto da simplicidade do Francisco Menezes. Eu não sou tão simples assim. Então eu estou à busca, e esse irmão, que é diferente de mim, me ensina isso.
E aí vamos percorrendo esses 10 caminhos que nós temos aqui na fraternidade, em que cada um dá notícia para mim, sobre mim, de elementos que eu posso crescer ou posso me encantar. Às vezes posso me irritar e às vezes posso me enamorar. Nesse sentido é que vem a dimensão que é eleita pela CRB Nacional como prioridade nesse triênio, que é a interculturalidade, né? Essa diferença vem muito do que a psicologia sistêmica vai dizer das relações, de onde a gente vem, do Piauí, do norte do país, do Pará, daqui de Goiás, de Aparecida de Goiânia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, né? E aí vai, essa dimensão que cada um traz, que no meu ponto de vista, quando o Moacir falava assim, catequese fala que são 7, aqui no texto fala que são 8, mas de fato a gente não sabe quantos dons, eles são infinitos. Mas aí a lógica é essa. Se a gente fala que as pessoas são infinitas, então os dons também devem ser infinitos, né? Porque diversidade de pessoas, diversidade de dons. E aí logo, se as pessoas são infinitas e cada pessoa tem um ou mais dons, imagine como é que é mensurar isso. Então é nesse sentido que eu vou contribuir na perspectiva da psicologia que tem a ver com a teologia da graça, nesse sentido de aprender de não se irritar. Nós não somos adversários, não somos concorrentes. Essa diversidade é uma grande escola, uma faculdade da vida fraterna.